Você já tentou começar uma dieta, mas não deu continuidade. Tentou aprender algo novo, um novo hobby, uma habilidade, mas desistiu logo em seguida. Tentou mudar a sua vida, mas não foi consistente, não foi constante. E você acha que o problema é você, mas não é, e sim o sistema em que vivemos hoje. O mundo te move a procrastinar, te faz desistir rápido dos seus projetos e faz permanecer na zona de conforto. Se você não abrir a sua mente para o que acontece na sua vida, nada vai mudar. Você vai continuar preso no mesmo ciclo. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que você não consegue ser constante e como mudar isso de verdade. Me chamo Marcos e o canal Pensando em Ser Melhor a gente reflete sobre disciplina, foco, concentração, hábitos, tudo que envolve melhorar a vida de forma prática e consciente. A mente não foi projetada para projetos longos. A mente, ela evoluiu para buscar prazeres rápidos, segurança imediata, economizar energia. Na época do homem primitivo, ele não sabia o que esperar pelo amanhã. O foco dele estava no agora, em sobreviver agora. Claro que isso aconteceu há milhares de anos atrás, mas a mente ainda continua a mesma. A gente tem mais tempo de sobrevivência, de evolução, do que de viver em sociedade. Então o cérebro ainda continua semelhante ao que era lá atrás. Aí você imagina como isso vai lidar com o mundo moderno, em que a gente tem projetos que duram anos, meses ou até décadas. É esperado que ele não consiga mensurar este tempo. É por isso que existem técnicas e estratégias que dizem para você estabelecer uma grande meta. Estabelecer uma grande meta ou objetivo é como criar um conjunto de regras para seguir de fato. Isso ajuda o cérebro a ser constante. Vamos dizer que a minha meta é ler 20 livros durante o ano, sendo que eu nunca li nenhum livro. O que você acha que vai acontecer comigo? Eu posso até começar a ler o primeiro, mas depois não vou conseguir mensurar. É algo grande demais para mim. Eu nunca li sequer nenhum livro. Imagina 20. Agora imagine o seguinte: a minha meta não é mais ler 20 livros, mas sim apenas um. Quero vencer o primeiro. Escolho lá um da área que eu gosto, um livro pequeno, de 100 páginas. Eu sei que não vou conseguir ler esse livro todo no primeiro mês. Então eu posso dividir as páginas para ler por dia. Ler 2 páginas por dia. Então daqui a 2 meses, mais ou menos, eu consigo terminar este livro. Percebe a diferença? Eu não escolhi ler 20 livros. Isso eu não consigo lidar. Escolhi apenas um, que eu também não sei quanto tempo vou levar para terminar. Eu nunca li um livro, mas aí eu resolvi ler 2 páginas por dia. Isso sim é uma tarefa que eu sei que eu consigo fazer, que eu consigo executar. E vai ser essa rotina que vai fazer eu chegar até a meta. É algo que eu consigo ser constante. Claro que eu fiz um pequeno exemplo de um pequeno hábito, mas o que eu quero que você entenda é que quando você estabelece uma grande meta, você estabelece um propósito para suas ações. Existe um porquê por trás daquilo. É o primeiro ponto que te ajuda a ser constante. Ter um objetivo claro. Mas como você lembra, um processo de longo prazo a mente não lida muito bem. É por isso que você precisa pegar essa grande meta e dividir em pequenos pedaços. Coisas que você vai conseguir fazer na sua rotina, no seu dia a dia, como no exemplo que eu dei de leitura. E aqui só para fechar este ponto, você precisa ter um objetivo claro. E algumas pessoas quando pensam nisso, elas às vezes escolhem algo genérico, como perder 15 quilos de gordura até o final do ano, ou ler 20 livros até o final do ano. Isso soa meio vago. A pergunta é: para que você quer alcançar isso? Quem você espera se tornar? O que isso vai trazer de bom para a sua vida? O que isso vai mudar em sua vida? Isso é ter um motivo forte. Isso é ter um propósito real para as suas ações. E isso pode te ajudar a ser mais constante. Vida caótica, sem rotina, sem horários. Muitas pessoas têm a vida assim.
não dormem bem, estão com sono desregulado, acordam em horários aleatórios, comem em horários aleatórios, faz tarefas no improviso. A vida é praticamente uma confusão, a pessoa meio que se vira nos 30. Não tem padrão e isso te prejudica. Como você espera ser constante, sendo que você não tem nenhuma rotina certa? Sempre mudando, sempre desorganizado. Constância só existe onde existe repetição. E repetição só existe onde tem estrutura, que é a sua rotina. É por isso que é importante usar a agenda, para ter uma certa previsibilidade em sua vida. Pode ser uma agenda ou uma lista de tarefas. O que importa é que você se organize. Anote. Às vezes a gente tira uma ideia da cabeça, começa a fazer sem pensar e logo depois esquece. É claro que esquece. Estamos com a vida bagunçada. Quando se usa uma agenda, isso permite você se organizar, lembrar de compromissos, coisas que você precisa fazer. Você cria uma rotina, cria hábitos, que é muito bom para quem quer ser constante. E eu vejo da seguinte maneira: para você ser constante em algo, é preciso que você se lembre dessa tarefa. É preciso que você execute ela e é preciso que você se dedique a ela. E quando a sua vida está toda bagunçada, toda desorganizada, é mais difícil. Como você vai lembrar? Como você vai separar um tempo para fazer aquilo? Como você vai se manter fazendo aquilo? Expectativas irreais de como deveria se sentir. O mundo moderno criou uma ilusão de que começar algo novo deve ser prazeroso, criar um hábito deve ser fácil, estudar deve ser motivador, mas nem sempre é assim. E aí, quando vem o tédio, o cansaço, lentidão, desconforto, a pessoa começa a pensar que tem algo de errado com ela, sendo que não. Isso é normal, todo mundo tem altos e baixos, toda tarefa tem suas dificuldades. Então é preciso aceitar esse desconforto, principalmente no começo. Toda atividade tem o seu grau de dificuldade. E sobre expectativas eu vejo assim: não tem como você não criar expectativas. Você vai criar. O que muda é como você vai lidar com elas, se elas serão expectativas realistas ou não. É preciso se policiar para não criar coisas irreais e fora da curva. E pensar que será tudo perfeito, que será tudo fácil. Não vai, não será. E isso, pelo menos para mim, é um fator que faz muita gente desistir. Porque a pessoa vai lá com um pensamento X, que vai dar certo, que vai ser bom, que vai ser perfeito. Mas aí ela percebe que não é do jeito que imaginava. Eu comecei a treinar aqui, mas é muita dor, é muito difícil. Não estou conseguindo manter a rotina. Não sabia que isso seria tão difícil. O que essa pessoa teve? Expectativas quebradas. O que você acha que ela tem mais chances de fazer? De desistir e voltar aos hábitos antigos. Diferente seria de quem pensa com a cabeça mais pé no chão. Não é pessimismo, mas também não é o positivismo extremo. É uma expectativa real de pensar que pode dar errado, que pode ser difícil, que você pode se frustrar, mas que escolhe continuar mesmo assim. E só para fechar essa parte, você só descobre de verdade como vai se sentir quando você passar por aquilo. Tudo que a mente cria é ilusão. A maioria das coisas estão bem fora da realidade. E a expectativa pode influenciar muito se uma pessoa vai ter consistência ou não. Tarefas mal projetadas, difíceis demais ou chatas demais. A maioria tenta começar assim. A pessoa nunca leu, mas vai lá e coloca 1 hora de leitura por dia. Nunca treinou e bota lá 1 hora e meia de treino. Nunca meditou e coloca lá 30 minutos de meditação. A mente não aguenta. Ela não está habituada àquele tipo de estímulo. É grande demais, é intenso demais. E a pessoa, quando falha a primeira vez, ela pensa que estragou tudo, que não tem jeito. Se culpa muito e abandona tudo. O que acontece é que quando você está começando um novo processo, você não está habituado.
A sua mente está aprendendo a lidar com aquele novo contexto. Se for grande demais, mais frustrante será. Então o ideal seria começar com o básico, pequeno, e só depois ir subindo o nível gradativamente. Outra coisa que também atrapalha muito é lidar com muitas coisas novas. E eu vou dizer o que aconteceu comigo. Houve uma época que eu queria desenvolver hábitos diferentes. Queria ler, queria treinar, estudar. Então o que eu fiz? Fui lá e comecei um monte de hábitos que nunca tinha feito na vida. Leitura, treino, estudo, meditação, tudo isso de uma vez. Porém, no final de contas, depois de 1 ou 2 semanas, eu já havia me esquecido completamente. Não dava, era muita coisa acontecendo. Muita coisa para mudar, para lembrar. Então é por isso que é importante começar aos poucos. Ir incrementando novos hábitos gradualmente. Não complique demais. Se vai começar a treinar, foque primeiro em desenvolver o hábito. Depois comece a olhar para a alimentação. Depois tente melhorar, aumentar mais o peso, a qualidade, o tempo de treino. Quando a gente tenta mudar tudo de uma vez, no final acabamos mudando nada de verdade. Dependência de prazer rápido e excesso de distração. Hoje as pessoas estão literalmente viciadas em dopamina rápida. É celular, novidade, estímulo, recompensa imediata. Um hábito simples como estudar, treinar, ler, perde feio para TikTok, YouTube, Reels, jogos. Como competir com algo que te dá 200 recompensas por minuto? Além disso, eu quero que você reflita. Como é fácil você se distrair hoje? Ficou difícil estudar? Você vai lá e abre o Instagram. Ficou difícil de ler? Você vai lá e abre uma aba no YouTube. Tudo isso está a 1 segundo de distância, ou a 1 clique de distância, como muitos dizem. Isso acontecia muito comigo. Eu sentava para fazer um roteiro para o vídeo e deixava o celular do lado. Às vezes batia um tédio, ficava chato demais para continuar. Então eu parava e abria o celular para ver se tinha alguma notificação, se tinha alguma novidade. O que eu fiz? Tirei o celular de perto. Eu guardo ele dentro de uma gaveta, no guarda-roupa. Aí depois que eu termino, eu vou lá e pego ele de volta. Eu tirei ele da minha visão, porque quando você olha para o celular, gera um gatilho. A sua mente já anseia por algo. Ela sabe que se você usar aquele aparelho, você terá alguma recompensa. Então, como resolver o vício em redes sociais? E pode ter muitos casos diferentes e muitas soluções para cada um. Mas uma coisa que o pessoal fala muito é jejum de dopamina. Então é tentar diminuir aos poucos o quanto que você usa, quanto que você consome, bolar uma meta, uma estratégia. Você tem que querer de verdade, porque não é fácil. E eu vou te dizer o que eu fiz. Teve épocas que eu estava muito viciado. Nas férias, falando bem sério mesmo, às vezes eu ficava 8 horas na frente do celular. Fazendo o quê? Estudando e aprendendo algo? Não. Eu ficava vendo aqueles vídeos bobinhos e engraçados da internet. Mas aí então o que eu fiz foi excluir o Instagram. Desativei o YouTube durante um tempo, porque não tem como excluir ele do celular. E fiquei lá 2 meses sem usar tanto. Aí depois de um tempo eu fui voltando aos poucos. Porém, não foi fácil. Existe uma coisa que pode acontecer quando você tira um comportamento, principalmente se ele é um comportamento muito recompensador, você fica com um vazio ali. Um vazio que gera tédio. Algumas pessoas ficam estressadas, ansiosas. Então é preciso você preencher esse vazio com algum outro comportamento. O que eu fiz foi começar a treinar mais, comecei a estudar mais violão, que é um hobby que eu tenho. Procurei conversar mais com as pessoas, passar mais tempo com a família, estudar coisas que eu queria aprender. Aí aos poucos a vontade que eu tinha de ver YouTube, de ver Instagram foi diminuindo.
Hoje em dia eu ainda consumo, mas é muito pouco relacionado a como era lá no passado. E caso você tenha dificuldade, né, de qualquer coisa, você vai lá e pega o celular. Tipo, você começou a estudar, ficou cansativo e você vai lá e pega o celular. Você começou a treinar, ficou chato e você vai lá e pega o celular. O melhor remédio é tirar ele do local. Mas, se não for possível, tenta desligar ele por um tempo, tenta desligar as notificações. Procura o que melhor funcione para você. No começo pode ser chato, você vai achar estranho, mas com o tempo seu desempenho e sua constância tende a melhorar. Zero feedback imediato. A constância morre quando a pessoa faz e não vê resultado. O cérebro precisa de micro-recompensas. Sem isso, ele entende a atividade como inútil. Um ótimo exemplo para isso seria a academia. Quando você começa a treinar, depois de 1 ou 2 semanas, não tem resultado. O resultado é muito pequeno, que só vem de verdade depois de meses ou até anos. E isso é um dos maiores obstáculos de quem está começando. Eu, quando comecei a tocar violão, era muito chato no começo, era muito difícil, mas continuei. O que fez eu continuar? Recompensas, feedback, por mais pequenas que possam ser, você precisa recompensar o processo. Assim as chances de você ser consistente são maiores. E só por curiosidade, é muito fácil a gente ser constante em algo que a gente goste. Você já parou para pensar nisso? Só que você vai me dizer que isso é bastante óbvio, porque você gosta da atividade. Mas por quê? Por que você gosta? Porque ela te recompensa. Quanto mais uma atividade te recompensa, mais você quer fazer. Então, o que a gente poderia fazer para recompensar o processo? Qualquer pequeno avanço. Você pode enxergar qualquer pequeno avanço que você tiver. E quando digo qualquer avanço, é qualquer avanço mesmo. Você já está 2 semanas na academia, porém sente que não avançou nada, que não ganhou nada. Só que você avançou sim. Antes você nunca tinha ido, agora já foi 2 semanas. Você está começando a criar mais disciplina, pode começar a melhorar o sono, pode se sentir mais disposto, com mais energia. Terá a progressão de carga de exercício ao longo do tempo. Isso também é um tipo de avanço. Por mais pequeno que seja, isso já é a tua recompensa. Procure algo que te recompense no processo. Quando comecei a correr, foi muito desafiador. Até você começar a gostar da atividade demora um pouco. Mas quando você corre, começa a liberar uma sensação de bem-estar, que eu não vou lembrar o nome, eu acho que se chama serotonina. Mas então, toda vez que eu ia começar a correr, eu lembrava que depois ou durante a corrida eu teria aquela sensação. E isso iria me fazer sentir bem, iria me acalmar, ficar menos ansioso. Eu ansiava por aquela sensação. Foi isso que me fez continuar, mesmo quando eu estava cansado, sem vontade, sem ânimo. Quando eu comecei a ler, também foi do mesmo jeito. Era chato, difícil, eu não entendia muito bem, porém tinha uma coisa que me recompensava: o conhecimento, as ideias, que eu também podia usar na minha vida, no meu dia a dia. Então, de novo eu fazia isso. Lembrava do que eu tinha a ganhar com aquele comportamento. O último livro que eu li foi o livro Hábitos Atômicos. Um livro muito bom para quem quer saber mais sobre hábitos, mas todo dia eu li um pouco dele e todo dia eu tinha uma coisa nova, uma ideia nova que eu podia usar em minha vida. Claro que eu estou usando aqui exemplos de leitura, de exercícios físicos, mas que você tente usar esses conceitos em outras áreas da vida, usar as mesmas ideias. Se recompense depois da atividade. Eu já ouvi muito disso na internet, mas eu nunca usei de fato. Eu até tentei, mas não funcionava muito comigo. Porém, pode dar certo para você. É você se recompensar depois de fazer uma tarefa, ou algo do tipo. Por exemplo, você se propôs a estudar 2 horas por dia. Então, depois dessas 2 horas, se você cumprir,
você vai lá e se recompensa com uma comida que você goste. Ou sai para algum lugar que goste, ou assiste um episódio daquela série que você tanto gosta. Qualquer atividade que você goste de fazer, isso será a sua recompensa. Então é simples de entender, só não vá se auto-sabotar. Eu já vi muita gente que treina, que depois do treino vai se recompensar com fast food ou com açaí. Com isso o treino não gerou nada, a pessoa acaba consumindo mais do que gasta. Reforço público. Não sei se você já notou isso, mas às vezes no meio em que vivemos tem pessoas que reforçam nosso comportamento e outras que punem. Por exemplo, quando você era mais novo e estudava na escola e tirava boas notas, então os professores te elogiavam, diziam que você era inteligente, seus pais te davam parabéns. O que é isso? Eles estão reforçando o seu comportamento. O mesmo pode acontecer com o contrário. Se você faz algo que não devia, se tira nota baixa, os seus pais te chamam a atenção, os professores também. Dizem que não é para fazer isso é punir o seu comportamento. E isso foi o que aconteceu comigo quando eu estava aprendendo a tocar violão. Eu comecei sem esperar nada em troca, apenas por curiosidade. Porém, aí eu fui servir na igreja, fui tocar, e aí quando você toca um instrumento, as pessoas começam a te elogiar por conta daquilo. Dizem que você toca bem. Claro que no começo o feedback é bem pequeno. Porém, isso já pode ser um gatilho para você se empenhar mais. Foi um dos motivos que me fez tocar violão durante 9 anos. Claro que depois de um tempo eu não me importava mais com isso. Mas dizer que isso não influenciou, eu estaria sendo hipócrita. Se você começa a treinar e começa a ter resultados, algumas pessoas vão te elogiar. Dizem que você está mais forte, mais magro. Claro que esse tipo de reforço ou recompensa, a gente não tem muito controle. É algo que vem de fora. Mas é inegável que isso faz com que a gente fique numa atividade ou não. E isso te leva a refletir algumas coisas, como a quem você dá ouvidos. Porque quando você começa a buscar algo melhor na sua vida, terá dois tipos de pessoa. Aquelas que dizem que você está fazendo certo e está indo pelo caminho certo, e outras que dizem que é errado, que isso é perda de tempo. A quem dessas pessoas você dará ouvidos? Outra coisa para pensar também é sobre qual meio você se coloca. Porque sabendo que as pessoas podem reforçar o seu comportamento, não faz sentido você frequentar lugares que não te levam a lugar nenhum. Se você quer desenvolver um hábito de estudo, tente engajar num grupo de pessoas que também estudam. Não faz sentido você ficar com pessoas que não querem nada na vida. O meio que você está influencia muito o seu comportamento. E só para fechar este ponto, eu queria dar uma reflexão para você. A gente falou sobre recompensa, que isso te faz agir, ter constância. Porém, essas recompensas às vezes não chegam nem aos pés do que a internet pode te oferecer. Imagine no mundo em que vivemos hoje, onde você abre o celular e tem o TikTok, o Instagram e o YouTube. Tudo isso te dá um monte de recompensas e muito rápido. A sua mente se acostuma com aquilo. Ela pensa que a vida é assim. Aí quando você começa a treinar, estudar ou qualquer outra atividade, quase não tem recompensa nenhuma. Ou é muito pouco comparado às redes sociais. Quando você aprende algo novo, tem muitos erros, é chato, porém na internet você só tem a ganhar. A sua mente enxerga assim. É por isso que eu busco não usar tanto redes sociais. Porque se você se vicia, todo o resto fica mais difícil. Reflita sobre sua própria vida. Cada pessoa tem sua vida, tem sua realidade. Então é muito difícil dizer um único motivo do porquê a gente não ser constante. Então é por isso que é preciso o autoconhecimento, que vai de você olhar para a sua própria vida e refletir. Por que eu não fui constante em tal atividade? Por que eu não fui constante nos estudos, no treino, na dieta? Isso vai te dar clareza sobre o erro, sobre o problema que você enfrentou. E a partir disso você pode se questionar
O que eu posso fazer para da próxima vez conseguir? Isso exercita o seu cérebro a pensar em novas ideias e soluções para o seu problema. Tipo, eu tentei fazer uma dieta, mas vi aquele bolo, aquele doce na geladeira e não consegui me controlar. Será que você não podia só ter os alimentos básicos em casa e quando quisesse comer algo diferente, fosse somente quando sair? Ou você poderia se organizar antes, já ter preparado suas refeições para não cair na tentação da próxima vez? Isso foram apenas algumas ideias, mas tenta fazer esse exercício quando algo der errado. Se pergunte por que isso aconteceu e o que pode fazer da próxima vez para dar certo. Constante não é ser perfeito logo de primeira, mas sim sempre se levantar, sempre voltar à linha quando algo der errado. Então às vezes vale a pena se perguntar: por que eu não fui constante? O que deu errado? Onde estou errando? O que será que me faz falta? O que fazer para da próxima vez ser diferente? O que não estou conseguindo ver? Hábitos. Uma das coisas que mais te fazem continuar e ser constante são os hábitos. É um comportamento que vira meio que automático, que você já não tem mais tanto gasto mental para fazer, você só vai lá e faz. E para isso, eu fiz um vídeo dedicado somente a hábitos, que vai estar no card ou na descrição do vídeo.